Tratamos então das equações diferenciais de primeira ordem. Hoje a gente vai falar das equações diferenciais lineares de segunda ordem. Quando g for igual a zero é homogênea, tá? Quando g é igual a zero, nesse caso aqui, elas são homogêneas. E a gente vai tratar de uma forma bem simples. Outras pessoas já resolveram muita coisa pela gente. E uma delas é o seguinte. Foi desenvolvido e provado um teorema que é se y1 e y2 são ambas soluções da equação linear homogênea, que seria essa daqui. P de x, y2, Q de x, y', né? Segunda derivada, primeira derivada, Rx, y igual a zero. Essa aqui é a nossa equação 2. Tá? Essa aqui é a nossa equação 2. Se y1 e y2 são soluções, então a combinação linear delas também é solução. Que é essa a ideia aqui. Tá? É uma solução também. Bom, então essa combinação linear a gente consegue demonstrar que isso é verdade. E é interessante porque a partir daí nós podemos desenvolver algumas soluções da seguinte forma. Sempre é possível fazer isso se P, Q e R forem funções constantes. Tá? Se P de x, Q de x e R de x forem funções constantes, valores constantes, então é possível a gente utilizar a equação auxiliar A, y duas linhas, segunda derivada, mais B, y', primeira derivada, mais C. Em geral, não é fácil descobrir soluções particulares para uma equação linear de segunda ordem, mas é sempre possível fazer isso, né, se P, Q e R forem constantes. Então, para isso, a gente vai usar essa situação que a gente chama de equação auxiliar. Tá? Então, uma boa candidata à solução para esse tipo de equação é essa daqui. Tá? Lembrando, né, que A, segunda derivada, onde A, B e C são constantes, B, primeira derivada, mais C vezes a função, né, vezes zero. Tá? Então, A, B e C são constantes. E A, evidentemente, precisa ser diferente de zero para ser de segunda ordem. Tá? Bom, como essa é uma situação interessante, é o seguinte. Se a gente pegar e fizer y é o nosso Rx. Quem é o y'? R é elevado a Rx. E quem é o y duas linhas? Vai ser R quadrado é elevado a Rx. Certo? Certo. Daí nós temos o seguinte. Que A que multiplica R quadrado é Rx. Mais B que multiplica R é Rx. Mais C que multiplica é Rx igual a zero. Posso colocar aqui em evidência é elevado a Rx. Então vai ficar AR quadrado mais BR mais C é elevado a Rx igual a zero. Qual é a solução disso? Ou isso é igual a zero, o que não dá, né? Por mais que você coloque um valor aqui negativo, tende a zero, mas não chega a ser zero. Então, essa parte aqui, como é elevado a Rx, sempre vai ser diferente de zero, não tem um valor que dê essa solução, então, essa parte aqui tem que ser igual a zero. AR quadrado mais BR mais C tem que ser igual a zero. Então, essa situação aqui, nós encontramos, a gente chama de equação auxiliar. Tá? Equação auxiliar ou
equação característica. Equação característica. E, evidentemente, como ela é uma equação de segundo grau, a resposta é conhecida, são suas raízes, né? É menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, para achar o r. E aí o discriminante b quadrado menos 4ac nos mostra três possibilidades. Ou o discriminante é maior que zero, ou delta é maior que zero, ou o delta é igual a zero, ou o delta é menor que zero. Aqui tem solução real, aqui tem uma solução, e aqui não tem solução real, tem apenas solução nos complexos. Então, a partir daí, a gente vai estudar esses casos, ou pelo menos mostrar já de cara as possíveis soluções e aplicar em alguns exercícios. Então, para o caso do discriminante ser maior que zero, a solução vai ser esse tipo aqui, ó. Y é igual a C1e elevado a R1x mais C2 é R2x. Quem é o R1 e o R2? São as raízes da equação. R1 e R2 são raízes. Tá bom? Então, para delta maior que zero, essa é a solução. Para delta igual a zero, a solução já vai ser essa cara aqui. No que ela é diferente? Bom, o delta igual a zero tem apenas uma raiz real, r. Então, vai ficar C1, rx, é rx, C2, x que multiplica é rx. Já mudou em relação ao delta maior que zero. Para o delta menor que zero, a solução não se encontra nos reais, ela se encontra nos complexos. Tá? E aí, R1 vai ser alfa mais IB, R2 vai ser alfa menos IB, que são as raízes dessa equação auxiliar. E a solução vai ser E elevada a alfa x, que multiplica C1 cosseno de bx mais C2 cosseno de bx. Não comentei sobre o C1 e o C2, porque são constantes arbitrárias e a gente resolve essas constantes com as condições iniciais ou as condições de contorno. O que são as condições iniciais? No tempo zero, o valor da corrente é 0, é 1, é 10. No tempo, aí contorno. Lá no tempo 10, a corrente vale 20. A primeira derivada vale primeira derivada para a variável independente ser 0 é igual a 20. E você, quer dizer, você vai ter situações de contorno ou condições iniciais e vai determinar. Mas o importante é isso. Eu peço que você aceite, caso queira a demonstração. Vários livros têm esse tipo de demonstração. Não é objetivo aqui do curso você ter essas demonstrações. Futuramente eu pretendo incrementar essas demonstrações e deixar linkado aqui. Mas nesse caso, por enquanto, eu peço que você aceite esse tipo. Aqui, basicamente, é você determinar que situação a gente tem e a partir daí, se for o caso, calcular as constantes, determinar as soluções. Então, bora fazer os exercícios. Olha só essa situação aqui. Aqui eu tenho essa equação diferencial de segunda ordem homogênea, tá? Porque que aqui é zero. E com os coeficientes constantes. Então, como é que a gente resolve? A gente vai substituir onde tem y e, dependendo da derivada, trocar por r ao quadrado, r, ou simplesmente sair. Então, vai ficar, ó, esse aqui é o a. Quanto é que vale o a? 1. Quanto é que vale o b? 1. Quanto é que vale o c? Menos 6. Então, vai ficar 1
r² mais 1r menos 6. No lugar do y não fica nada. Igual a 0. Então eu tenho uma equação de segundo grau, r² mais r menos 6. Né? Logo eu vou ter r² mais r menos 6. Isso é igual a 0. Achar aqui as raízes vai ser r é igual a menos 1, menos b, mais ou menos raiz de delta, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Tudo isso sobre 2a, 2 vezes 1. Logo, r vai ser menos 1, mais ou menos 4 vezes 6, 24, menos por menos mais 1, 25. Tudo isso sobre 2. Logo, vai ser menos 1, menos 5, menos 1 mais 5, certo? Então, eu vou ter o R1 e eu vou ter o R2. Detalhe, 25 quem é? É o nosso discriminante. Como delta maior que 0, qual é a solução? É essa primeira aqui. Ó. C1 é R1x mais C2 é R2x. Tá bom? Se fosse delta igual a 0, C1 é Rx mais C2x é Rx. Se fosse complexo, ou seja, delta menor que 0, ficaria alfa x C1 cosseno beta x mais C2 seno de beta x, onde R1 e R2 vai ser alfa mais ou menos, né, para R1 e para R2, e beta. Né? Então, tranquilo, vamos devagarzinho que a gente chega lá. Então, R1 vai ser menos 1 menos 5, dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Menos 1 mais 5, dá 4, dividido por 2, dá 2. Então, está aqui o R1 e R2. Então, a solução é do tipo y igual a C1 é R1x mais C2 é R2x. Ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai substituir o R1 e R2. Logo, a solução y vai ser C1 é elevado a menos 3x e C2 é elevado a 2x. Então, essa é a solução com as constantes arbitrárias C1 e C2. Como é que a gente vai calcular o C1 e o C2? Usando as condições iniciais aqui, ó. y0 igual a 1 e a primeira derivada, né, para x igual a 0, igual a 0. Então, das condições iniciais y de 0 igual a 1 implica que 1 é igual a C1 é elevado a menos 3 vezes 0 mais C2 é elevado a 2 vezes 0. Isso aqui dá 0, é elevado a 0 dá 1. Isso aqui dá 0, é elevado a 0 dá 1. Logo, C1 mais C2, C1 mais C2 igual a 1. Informação 1. Vamos guardar para depois. Agora, eu sei que a primeira derivada para x igual a 0 é igual a 0. Então, eu vou derivar y, certo? E a partir daí, quem é o y'? Quem é o y'? O y' vai ser... Vamos fazer isso na página seguinte para ter mais espaço. Y' vai ser... derivada de e a menos 3x é menos 3 e elevado a menos 3x. Então, vai ficar menos 3c1 e elevado a menos 3x. Derivada de e a 2x é 2 e a 2x. Então, vai ficar mais 2c2 e a 2x. Arrumando aqui. Não precisa, né?
eu sei que para a primeira derivada, nessa situação, vamos substituir, né? Então, implica que y' é igual a zero, é igual a menos 3c1, é a menos 3 vezes 0, mais 2 vezes c2, é a mais 2 vezes 0. Isso dá 1, e isso dá 1. Vai ficar menos 3c1 mais 2c2 igual a 0. Menos 3c1 mais 2c2 igual a 0. Pronto. Duas equações, duas incógnitas. Eu consigo achar, então, o valor de C1 e C2. Se eu multiplicar isso aqui por 3 e somar com aqui, vai eliminar o 3C1 com 3C1 aqui, né? Para 3 vezes a primeira equação mais a segunda equação, vai ficar 3C1 menos 3C1, 3C2 mais 2C2, 3 mais 0. Isso aqui dá 0. 3C2 mais 2C2 dá 5C2 igual a 3. Logo, C2 igual a 3/5. Então, esse é o valor de C2. Já que C2 igual a 3/5 e 3C1 mais 2C2 igual a 0, eu posso dizer, então, para C2 igual, aliás, C1, né? Isolando aqui o C1, fica 2C2 dividido por 3. Implica que é 2 vezes 2/3 de 3/5. Isso implica que C1 é igual a 2/5. Tá? Então, com as condições iniciais, eu posso finalizar. Deixa eu mudar a cor. Assim, sendo y de x, né? Y de x é igual a C1, 2/5, é elevado a menos 3x, mais 3/5 é elevado a 2x. Então, está aqui a nossa solução, ou uma das possíveis soluções, para a nossa equação diferencial, aqui, y, segunda derivada, mais a primeira derivada, menos 6 vezes y, para y0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Ok? Então, a gente determina se o discriminante é maior, menor ou igual. A partir daí, utiliza a solução adequada para cada situação. Foi assim que fizemos. Olha só esse caso aqui. Resolva usando o problema de contorno aqui. Segunda derivada mais 2 vezes a primeira derivada mais y igual a 0. Então, a gente transforma na equação auxiliar, vai ser o quê? R2 mais 2R mais 1 igual a 0. Então, R vai ser menos 2 mais ou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Bom, você quer resolver a equação do segundo grau, estou fazendo devagar assim, mas para você já está bem sacando. Menos 2 mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Bom, o discriminante deu 0. Então, R1 igual a R2 igual a R, então essa aqui é a nossa solução. Tá? Bom, de qualquer forma, calculemos o R. Logo, o R é igual a menos 1, né? Menos 2 dividido por 2, já que isso aqui dá 0. Então, R é menos 1. Bom, então, assim, y vai ser C1 é elevado a menos 1x, ou seja, menos x, mais C2x,
é elevado a menos 1x. Então, essa aqui é uma solução, não sabendo ainda o valor de C1 e de C2. Para calcular C1 e C2, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os problemas aqui de contorno. Essa tem a parte, a condição inicial e a condição final, aqui o problema de um ponto à frente. Então vamos lá. Para quando y for igual a 1, para y de 0 igual a 1, isso implica que 1 é igual a C1 é a menos 0, né? Porque x vale 0. Mais C2, x. X aqui vale 0. Vezes é a menos 0. Então, diminuir aqui essa sujeirita. É isso. Ora, então, olha, isso aqui tudo dá 0, porque multiplicado por 0, isso aqui vai dar 1, mas multiplicado por 0 dá 0. Aqui vai dar 1, C1 vezes 1 igual a 1. Então, C1 igual a 1. C1 igual a 1. Para y de 1 igual a 3, implica que 3 é igual a C1, que eu já sei que vale 1, né? Tá aqui, ó. C1 eu já sei que vale 1, vezes E elevado, aí no caso aqui, E elevado a menos 1, E elevado a menos 1, mais C2, que eu não sei, vezes x vale 1, E elevado a menos 1. Daí, então, nós temos que 3 é igual a E elevado a menos 1 é 1 sobre E, mais C2 sobre E. Tá bom? Como isso aqui tem o mesmo denominador, fica 1 mais C2 sobre E. Isso vai implicar que 3E é igual a 1 mais C2. Outra forma de fazer isso é multiplicar todo mundo por E, né? Se eu multiplicar todo mundo por E, vai ficar assim. Daí, C2 é igual a 3E menos 1. Está aqui o C2. Assim sendo, bora trocar a cor aqui para ficar distinto. Y é igual a C1, que vale 1, E elevado a menos x, mais C2, que vale 3E menos 1, x é elevado a menos x. Então, essa aqui é a solução a partir das condições de contorno. Tudo bem? A gente vai aplicando a partir do que está acontecendo. Bom, como uma forma de treino, você repara que basicamente é ver qual a situação está, se o discriminante é maior, se o discriminante é igual da equação auxiliar, se o discriminante é menor. Então, você vai, a partir da equação auxiliar, determinar isso e escolher a solução de acordo com isso. Tá bom? Sugiro que você coloque isso do lado e aí você tenta resolver. Para encerrar, vamos fazer essa daqui, ver se essa daqui tem a solução com o número complexo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos então transformar isso na nossa equação auxiliar e calcular as raízes. Então vai ficar R é igual a menos 12 mais ou menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 8 vezes 5. Certo? Tudo isso dividido por 2 vezes A, ou seja, 16. Isso vai dar menos 12 mais ou menos, aí dá aqui 144, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 8, 160. 144 menos 160 dá menos 16. Tudo isso sobre 16. Para solucionar isso, vai ficar o quê? Menos 12 mais ou menos, aqui olha, eu posso transformar isso em 16 vezes
menos 1 sobre 16. Aí vem a questão do número complexo, onde I vai ser quem? Vai ser raiz de menos 1. Tá? Então aqui a solução vai ficar como? R é igual a menos 12 mais ou menos 4i dividido por 16. Assim, R vai ser, se eu multiplicar aqui, se eu simplificar, né? Colocar o 4 em evidência aqui, ó, 4 em evidência, vai ficar menos 3 mais ou menos i sobre 16. Então, isso vai ficar 1/4. Então, vai ficar menos 3/4 mais ou menos 1/4 i. Tá? Bom, isso, só lembrando, vamos lembrar aqui para a solução quando é assim. Para delta menor que zero, qual é a solução? É y igual a E alfa x C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Então, essa é a solução para o complexo, em que R1 e R2 são complexas e vão ter a forma alfa mais ou menos e beta. Então, quem é o nosso alfa aqui? É a parte real, e quem é o nosso beta é a parte imaginária. Está na parte imaginária, é o coeficiente da parte imaginária. Tá? Bom, logo y vai ser E elevado a alfa, ou seja, E elevado a menos 3/4 x C1 cosseno de beta. Quem é o beta é 1/4. Então, 1/4 de x é x sobre 4, mais C2 seno de x sobre 4. Pronto. Essa é a solução neste caso aqui. Tá bom? Aí, para determinar o C1 e o C2, eu teria que ter as condições iniciais, ou condições iniciais de contorno, ou alguma coisa assim. Tá bom? Então, vimos então os 3 casos, e na aula que vem a gente vai ver aplicações disso. Até mais. Até a próxima aula.